Meus amigos, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Hamilton Calisto. No vídeo 2, vou contar um bocadinho aí a minha experiência de 2 anos aqui no Brasil. Falar para vocês o que mudou, o que não mudou, mas primeiramente quero parabenizar as pessoas que deixaram as perguntas lá na minha publicação. Esses nomes que estão a passar aqui na tela são pessoas que deixaram aí as perguntas e eu vou responder, vou tentar responder todas elas. Portanto, é basicamente isso. Seja bem-vindo, você que não é inscrito, se inscreve, deixa aquele soco no like, se quiseres, não é? E assim, no dia 11, não 20, sim, mas dia 11 de março de 2022, eu entrava no Brasil, né, numa data como este mês, como este, eu entrava no Brasil, precisamente há 2 anos atrás, e assim, foi uma coisa muito, foi uma realização, porque na verdade, depois daquela toda a batalha que eu tive em Moçambique, antes de tudo, ir atrás não sei do que, quando tipo estava me organizar mesmo para vir para cá, então houve muita batalha mesmo, não é uma pequena batalha, mas uma grande batalha. Então com isso, quando tu consegues realizar, né, o seu objetivo, já traz uma grande satisfação naquilo que no coração, digamos assim. Então, é basicamente isso que aconteceu. Primeiramente, quando eu, tipo, entrei no voo para cá, eu já sentia aquela grande satisfação de que vou ao Brasil finalmente. Sendo assim, cheguei, encontrei-me com a minha esposa e me recebeu da melhor forma e fomos ali lutando para conseguirmos aquilo que era o nosso objetivo, porque, para quem não sabe, o meu único objetivo que me trouxe ao Brasil era casar-me com a minha esposa, né? Encontrar a minha esposa e casar-me com ela. Portanto, depois disso, só que quando chego aqui no Brasil, acho que para os que nos acompanham há bom tempo sabem disso, que eu perdi o meu passaporte logo no terceiro mês que eu perdi o meu passaporte. Quando eu perco o meu passaporte, aquilo foi um grande susto para mim, porque depois que eu perdi aquele passaporte, muita coisa ficou inviabilizada, tudo que estava organizado ficou já de qualquer maneira. Então, para reorganizar as coisas foi um trabalho muito grande mesmo. Tive que enfrentar tudo sozinho de novo aqui, sem vamos lá, ajuda da própria embaixada também, porque a nossa embaixada meio que não funciona para nada. Então, quando eu perdi passaporte, tentei pensar em Brasília, não Brasília, mas bem, tudo se realizou, saiu em conformidade depois que entreguei essa informação de que perdi o passaporte para a TV da informação aqui da região, né? No caso a Tribuna. Ela entrou em contato comigo, disse: ouvindo que você perdeu o passaporte, depois publicaram a informação e tal. Depois que publicaram a informação no mesmo dia, alguém já havia apanhado o passaporte, entregou para o motorista do ônibus na qual onde eu perdi o passaporte e aí sim achei o meu passaporte. Mas depois que eu achei o meu passaporte, as coisas não estavam mais como deveria. Tá? O visto já estava do outro lado, era preciso legalizar tudo, mas enfim, tudo saiu bem, graças a Deus, no final de tudo. Aí quando casei com minha esposa, depois fomos atrás das coisas. Então, foi uma das experiências que me abalou muito, né? Se alguém me pergunta qual é o tipo de susto cultural que você teve, eu acho que essa é a pior parte, porque eu cheguei a ficar assim muito desesperado, né? Ao passo que não estava mais a olhar para nada, só pensava no meu passaporte. Né? Quando eu perdi o meu passaporte, só olhava para o meu passaporte. Então, assim, teve tempo que eu dormia assim, só sonhava alguém me entregar o meu passaporte. Então, é uma coisa muito que mexeu muito comigo. Mas assim, falar do Brasil, né, precisamente nesta região em que eu estou, porque o Brasil é grande, então cada um vai numa região, encontra uma cultura meio diferente de outra região. Então, vou falar precisamente onde eu estou. O funcionamento das coisas, precisamente aqui na cidade em que eu estou, né? Depois eu fui atrás do emprego, né? De emprego não, do trabalho, digamos assim. Há uma diferença entre emprego e trabalho. Bom, eu fui atrás dos trabalhos aqui na cidade. Primeiramente não tive sucesso, não é? Nos primeiros dias, digamos assim, não tive sucesso.
E essa parte, não é? Confesso que foi uma das partes também que mexia comigo, porque eu não queria ficar aí sem trabalhar. É uma das coisas que eu não queria fazer. Tipo, eu já queria sentir que estou a receber em reais, né? Depois de ter saído aí do Beticais. Então, chego e procuro trabalhos, tipo, não estava a achar nos primeiros dias, fiquei aí um tempo sem trabalhar e isso mexia muito com a minha parte psicológica, não é? E isso eu não queria. Mas, graças a Deus, depois surgiu aí alguém que conectávamos e começamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar e até hoje estamos a trabalhar. Então, foi uma coisa muito top essa parte, muito positivo. E falando nessa parte do trabalho mesmo, a parte que garante o crescimento de uma pessoa, né? Um crescimento profissional, financeira, não é? Então, com isso, chego a ver tipo uma grande diferença. Qual é a diferença, né? Tipo, do jeito que eu estava 12 anos atrás e agora, tipo, há uma grande diferença no caso, não é? Então, e essa parte é de louvar, né? É graças talvez de estar aqui ou tinha que estar aqui para conseguir aí estar a desfrutar talvez da qualidade de vida que estou a desfrutar hoje. Então, isso é graças a Deus também. E aqui já vou responder algumas perguntas que o pessoal fez. Pessoal, respondendo aqui os nossos inscritos, vamos responder aqui a primeira pergunta, no caso. Disse, você pretende fazer faculdade ou algum curso aqui no Brasil? A resposta é sim, devo fazer faculdade e outros cursos. Tenho outros cursos profissionalizantes aqui no Brasil, tem muito, então tenho que fazer. A resposta é sim. E temos aqui a pergunta do nosso segundo inscrito, disse o que os moçambicanos precisam fazer para mudar a realidade do seu país? Muito bonito. O que os moçambicanos precisam fazer é ter a união, não é? Eles se unirem como povo. Portanto, quando se unirem como povo, então a realidade daquele país concretamente vai mudar. Mas em caso contrário, lamento muito, não vão conseguir mudar nenhuma realidade. Por que eu digo da união? Porque os moçambicanos, eles não são unidos. Essa aqui é a realidade. É um povo que talvez desde a antiguidade não, desde a era colonial, desde que foram separados, tipo, até hoje nunca conseguiram viver como pessoas, né? Unidas como pessoas. Tipo, eles se dividem. Então, quando é assim, então o governo, eles têm domínio contra um povo não unido. Né? Então, é basicamente isso. Para isso, os moçambicanos precisam se unirem e desenvolverem ideias juntos, estudarem, até derrubar aí a realidade que se encontra o país. Essa é que é a realidade. Portanto, a outra pergunta diz que, boa tarde, Hamilton, você pretende voltar para Monse? Sim, a resposta é sim, pretendo voltar para Monse, sim, meu país. E temos aqui a outra pergunta que diz: você se arrependeu de ter vindo para cá? Não, me arrependi. Como me arrepender se estou aqui feliz? Eu me arrependi e estou muito bem aqui, não é? Graças a Deus, e não estou arrependido com nenhuma coisa, mas estou bem aqui. Continuando aqui com as nossas perguntas, alguém perguntou quais as experiências gostaria que fossem aplicadas em Moçambique. Uma pergunta muito bonita. Bom, eu gostaria que eles aplicassem coisas, tipo, tivesse mais facilidade das coisas. Exemplo, turismo, que fosse mais para os nacionais também, tal como aqui no Brasil. Tipo, aqui no Brasil você encontra, tem muitas instâncias turísticas, né? E em contrapartida também tem muitas agências de turismo que facilitam as pessoas irem conhecer os lugares maravilhosos, os lugares bonitos, através de excursões e tal. Então, isso em Moçambique ainda não existe. Então, isso tinham que fazer, porque quem curte o turismo moçambicano são estrangeiros. Alguém que sai dos Estados Unidos, Inglaterra e tal, chega, vive melhores experiências e o nacional não vive, porque o próprio governo acha que ele não tem dinheiro para viver. Quer dizer, nem há facilidade para esse nacional. Então, isso eu acho muito, 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 muito péssimo. E outra parte é infraestrutura. Tipo, para ter acessibilidade das coisas, né, é preciso ter a infraestrutura para escoar os produtos,
bens e serviços, essas coisas. Então, se melhorassem a infraestrutura, tipo tal como aqui, então já seria uma coisa muito boa. E tantas outras experiências, né? Que eles, tipo, por exemplo, ter mais acesso à educação, né? Apesar que, por exemplo, aqui no Brasil temos acesso à internet ilimitada, né? Onde a pessoa adquire muito conhecimento pela internet aqui no Brasil. Isso, se fosse aplicado lá, também seria uma coisa muito bonita. Então, é basicamente isso tudo que seria excelente se fosse aplicado daquele outro lado. Porque se o moçambicano daquele outro lado tivesse tudo isso, já não teria muita coisa a reclamar. Pelo menos a vida dele já estava 50% resolvida. É basicamente isso. Seguindo aqui com as nossas perguntas, temos a outra que diz o que você mais ama e o que você não gosta de jeito nenhum na cultura brasileira. E se vocês sonham em ter filhos? Pergunta muito bonita. Bom, dizer o que eu gosto muito dos brasileiros, né, na cultura brasileira, é a interação que tem entre as pessoas, pelo menos nessa região em que eu estou, não é? Aqui é comum quando você chega assim, não é? E alguém te apresenta, olha, ele é novo aqui, ele é moçambicano, o pessoal fica muito deslumbrado aí, querer perguntar muita coisa, aí você se sente numa entrevista, né, improvisada na hora. Então eu vejo isso uma coisa muito bonita. E a facilidade de criar conversa. Exemplo, nós que trabalhamos aqui, às vezes você está no elevador, encontra alguém lá dentro, já está a criar conversa. Oh, hoje está muito calor, hoje não sei o quê. Então, essa facilidade de conversar é muito boa. Isso eu gosto muito mesmo. Então, já que sou uma pessoa social, gosto de socializar, então, essa parte é fantástica. E a dizer partes que eu não gosto. Uma das coisas que eu não gosto é quando o pessoal, tipo, acerela a moto, faz muito barulho na rua. Isso me incomoda muito. Eu não gosto desse barulho aí. E outra, aquelas pessoas que tocam música, não é? Tocam música, mas é um tipo de música que faz muito barulho, né? Justamente é só barulho, aquilo também não gosto. Tipo, você não entende o sentido, não entende a letra, não entende a mensagem da música, é só barulho, isso eu não gosto. É basicamente isso que eu não gosto. E tem mais também. Se endividar. Endividar-se muito, já que aqui no Brasil tem muito aquilo de comprar no cartão de crédito, é uma das coisas que eu tipo, não gosto de fazer. Não gosto de fazer de jeito nenhum. Se faço, tem que ser mesmo uma dívida, quer dizer, bem pequena mesmo, que eu consiga pagar, acho, em um mês só, tá a ver? Então, é basicamente isso que eu não gosto e o que eu gosto, já falei. E acrescentou a pergunta se eu sonho ter filho. Sim, nós sonhamos ter filho, sim. Se eu já me acostumei na cultura brasileira, umas coisas sim, mas as outras coisas não. Então, tem coisas que ainda estou me acostumando. Para se acostumar mesmo numa cultura em que você não, tipo, nasceu e não cresceu nela, então é complicado. Né? Requer muito tempo. Mas tem algumas coisas já está, mas as outras não. E tem aqui a outra pergunta, diz, uma perguntinha que não quer calar, não é, amigo? Você tem planos para ir morar na África, Moçambique? Eu disse morar, não ir lá para passear. Oh, uma pergunta muito bonita. Mas assim, não é só plano, é um objetivo ir morar em Moçambique. Então, é um país que eu nasci, um país top que eu devo ir morar lá. Então, vou morar lá, sim, se Deus quiser. Temos a outra, disse, qual foi a maior dificuldade que você teve de se adaptar aqui no Brasil? Maior dificuldade que eu tive de me adaptar aqui. Maior dificuldade, assim, que eu possa considerar, talvez, é a parte da língua. Né? Tem algumas coisas que, do jeito que sou aqui, e do jeito que soa no meu país diz outra coisa, enquanto que aqui fala outra coisa. Eu estou falando no soar, né, no sotaque. Então, essa foi uma das dificuldades. Né? Eu acredito que nos meus primeiros dias de trabalho, às vezes era dito, vai lá pegar o material X, eu acabava, tipo, não entender muito bem o que a pessoa quer falar. Né? Então, isso
complicou um pouco. Bom, a nossa outra pergunta disse, Hamilton, tem valido a pena estar longe da sua família e, apesar de ter encontrado uma nova família, o que sente mais falta do seu país? Sim, tem valido a pena, né? Tipo, eu encontrei nova família, estou a construir uma nova família e o que sinto muita falta do meu país é mesmo minhas sobrinhas, minhas irmãs, não é? As comidas. Basicamente isso. Basicamente isso. E vamos na outra pergunta, disse, você levaria sua esposa para Moçambique? Ou você traria sua família para cá? É mais fácil levar minha esposa junto comigo para Moçambique, no caso, né? Como eu já havia dito na outra pergunta, que eu moraria assim em Moçambique sem nenhum problema. Então, isso significa também levar minha esposa para Moçambique, né? Dizer trazer minha família para cá, talvez não terei condições, né, suficientes de trazer, porque são mais de duas pessoas no caso, então, e eu e ela seremos somente duas pessoas, então é mais fácil ir para lá do que trazer a minha família para cá, por falta de condições. É basicamente isso, então, essa foi nossa última pergunta, e é isso. Minha família são 2 anos aqui no Brasil, com muito crescimento, muitas experiências e muita coisa boa vivida. Então, é basicamente isso. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Fui.